Olá, hoje vamos fazer uma análise focada em pontos cruciais de direito administrativo, pensando na preparação para os concursos da magistratura federal e estadual. Isso aí. A base são materiais de estudo direcionados, especificamente os PDFs do curso MEG, cobrindo temas quentes como licitações e contratos, já com a nova Lei 14.133/2021, além de serviços públicos e intervenção do Estado na propriedade. Temas essenciais, sem dúvida. Então, qual a nossa missão aqui? É extrair o essencial, aqueles artigos e entendimentos que são, assim, decisivos na hora da prova. Buscar as conexões e os destaques que o próprio material aponta como chave. Vamos mergulhar nesses temas. Exatamente. E são temas que, olha, despencam em prova, especialmente com as mudanças bem significativas trazidas pela Lei 14.133. A nova lei, né? Sim. E além da lei seca, a jurisprudência recente do STF e do STJ sobre esses assuntos é constantemente cobrada. Vamos organizar nossa conversa começando por licitações, seguindo para contratos administrativos, depois serviços públicos e, por fim, a intervenção do Estado na propriedade. Ótimo. Começando então por licitações, a Constituição Federal dá o pontapé inicial, certo? Com a competência da União para normas gerais e a regra da licitação para garantir a isonomia nas contratações. Perfeito. E a Lei 14.133, ela se aplica a praticamente toda a administração pública direta e indireta, incluindo autarquias, fundações, Quase todo mundo, então. quase. Empresas estatais seguem a própria lei, a 13.303, mas a 14.133 entra subsidiariamente. Um ponto interessante que sempre gera dúvida é sobre os conselhos de classe. Eles licitam, sim, porque são autarquias, mas a OAB é uma exceção importante, né? Conforme a decisão do STF na ADI 3026. Ah, bem lembrado. A OAB é um caso à parte. Exato. Já entidades como o Sistema S, OS, OSCP, elas usam regulamentos próprios, mas precisam observar os princípios gerais, claro. Falando em princípios, o artigo 5º da nova lei traz uma lista, bem extensa. Mas, além dos clássicos como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, tem algum que mereça uma atenção especial para a prova? Olha, sem dúvida, o princípio da segregação de funções. Ele está lá no artigo 7º, parágrafo 1º. É fundamental e tem sido muito explorado. Segregação de funções. Isso. A ideia é evitar concentração de poder e reduzir riscos de erros ou, fraudes. Impede que o mesmo agente, por exemplo, planeje a licitação, julgue as propostas e depois fiscalize o contrato. É uma medida de governança, assim, crucial. Entendido. Faz todo sentido para evitar problemas. E quanto às definições do artigo 6º, tem alguma pegadinha ou ponto que o material destaca mais? É importante dominar os conceitos de obra, serviço, diferenciar comum de especial, contínuo de por escopo, compra, alienação. Figuras como o agente de contratação, que agora é a regra na condução do processo? O agente de contratação virou a regra, então. Sim. E a comissão de contratação, que é usada em situações mais específicas, como bens ou serviços especiais, ou obrigatoriamente no diálogo competitivo. Esses são centrais. E a definição de superfaturamento também é bem detalhada, viu? Abrange várias hipóteses que vão além do preço simplesmente excessivo. Certo. E sobre os agentes que atuam na licitação? Alguma exigência nova ou que foi reforçada pela lei? O artigo 7º reforça que devem ser preferencialmente servidores efetivos ou empregados permanentes com qualificação técnica. Isso é importante. Além disso, tem vedações importantes de parentesco e vínculos com licitantes. Para evitar conflito de interesse, né? Exato. E o artigo 14 também proíbe que o autor do projeto participe da licitação como concorrente ou executor. A lei também disciplina a participação de consórcios e cooperativas com algumas regras específicas. Uma das grandes mudanças, talvez a mais comentada, foi na ordem das fases da licitação, certo? Como ficou isso lá no artigo 17? Exato. Essa é uma alteração estrutural mesmo. A regra geral agora é:
Primeiro, o julgamento das propostas, depois, a habilitação do vencedor. Inverteu totalmente? Totalmente. Inverte a lógica da lei anterior, da 8666, e busca agilizar o processo, já que só a documentação do primeiro colocado é analisada a fundo, pelo menos inicialmente. Interessante. Outro ponto relevante é a fase recursal única, que acontece ao final da habilitação, lá no artigo 165. Concentra as impugnações e também visa dar mais celeridade. Uma fase só para recurso, então. E quanto às modalidades de licitação no artigo 28? O pregão continua sendo o principal e a novidade, o tal do diálogo competitivo. Olha, o pregão segue obrigatório para bens e serviços comuns. Isso não mudou. Mas a lei agora permite seu uso também para serviços comuns de engenharia, onde a concorrência também é cabível. Ah, então tem uma flexibilidade aí para engenharia comum. Isso, a concorrência fica para bens e serviços especiais e obras e serviços de engenharia tanto comuns quanto especiais. Concurso e leilão mantêm suas finalidades específicas, né, trabalho técnico-artístico e alienação de bens. A grande inovação mesmo é o diálogo competitivo, no artigo 32. Como funciona essa nova modalidade na prática? Parece complexa. Ela é pensada para situações, digamos, mais complexas, onde a administração não tem, assim, total clareza sobre a melhor solução técnica ou precisa de inovação. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, pré-seleciona empresas com base em critérios objetivos. Ok, uma primeira filtragem. Isso. Depois, inicia diálogos, conversas mesmo com essas empresas para desenvolver as soluções possíveis. Por fim, as empresas que participaram desse diálogo apresentam suas propostas finais para julgamento. Então tem uma fase de construção conjunta da solução. Quase isso. É um processo mais flexível e colaborativo para contratações mais sofisticadas, que exigem essa interação. Inclusive, a Lei 14.133 alterou as leis de concessão e PPP para permitir o uso do diálogo competitivo também nesses casos. Interessante essa adaptação. E nos critérios de julgamento, lá no artigo 33, alguma mudança significativa além das modalidades? Temos os critérios conhecidos: menor preço, maior desconto. Técnica e preço, que agora tem um limite de 70% para o peso da técnica, é bom lembrar. Ah, esse limite é importante. Sim. E melhor técnica ou conteúdo artístico, onde o preço não conta, né? E tem um maior retorno econômico, que é específico para os contratos de eficiência. A aferição de execuibilidade, no artigo 59, e os critérios de desempate, no 60, continuam importantes. E sempre lembrando da preferência para microempresas e empresas de pequeno porte, o famoso empate ficto da Lei Complementar 123. O empate ficto sempre cai, né? É bom revisar. Passando agora para a contratação direta. Como a gente diferencia bem a inexigibilidade, do artigo 74, da dispensa, do 75? Às vezes confunde. A chave é a viabilidade de competição. Na inexigibilidade, a competição é inviável, não tem como competir. O rol do artigo 74 é exemplificativo. Casos clássicos: fornecedor exclusivo, um artista consagrado, serviços técnicos especializados de natureza singular com notória especialização. Aqueles que só aquela pessoa ou empresa pode fazer. Exatamente. E uma mudança notável. A aquisição ou locação de imóvel com características únicas agora é inexigibilidade. Antes era dispensa. Opa, atenção a essa mudança então. Isso. Já na dispensa, a licitação até seria possível, mas a lei faculta não realizá-la por algum motivo. O rol do artigo 75 é taxativo, ou seja, só vale o que está escrito ali. Exemplos comuns são o baixo valor, com limites atualizados periodicamente. Aqueles valores pequenos, né? Isso. Emergência, calamidade pública, a licitação que deu deserta ou fracassada. E ainda tem a licitação dispensada, no artigo 76, onde a própria lei proíbe licitar, como certas alienações de bens específicos entre órgãos públicos, por exemplo. Entendi a diferença. Inviável versus facultado versus proibido. E os instrumentos auxiliares do artigo 78. Quais os mais relevantes para a prova?
Bom, o credenciamento, que é para contratar todos que atendam aos requisitos, a pré-qualificação, para selecionar previamente fornecedores, o procedimento de manifestação de interesse, o PMI, onde a iniciativa privada propõe estudos, e o Sistema de Registro de Preços, o SRP, que está nos artigos 82 a 86. Esses são os principais. O SRP sempre chama atenção. Com certeza, o SRP merece atenção especial. Ele permite registrar preços para futuras contratações, otimizando o processo. É crucial entender as figuras: o órgão gerenciador, o participante e o não participante, o famoso carona. Ah, o carona. Sempre polêmico. Pois é, a lei trouxe limites para adesão do carona, 50% do quantitativo por órgão que pega carona e o dobro do total registrado para todos os caronas somados. Mas olha, há exceções importantes, inclusive algumas trazidas recentemente pela Lei 14.770 de 2023, especialmente para a área da saúde e programas federais. Bom saber dessas exceções. Para fechar licitações, o que a gente destaca sobre irregularidades, sanções e o controle disso tudo? O título 4º da lei detalha as infrações, no artigo 155, e as sanções no 156. Elas vão desde a advertência e multa até o impedimento de licitar e contratar, que pode ser de até 3 anos no âmbito do ente que aplicou. Só naquele órgão ou entidade. Isso. E a declaração de inidoneidade, que é mais grave, com prazo mínimo de 3 e máximo de 6 anos, e vale para toda a administração pública? Essa pega pesado. Sim, mas é possível a reabilitação, lá no artigo 163. A lei também prevê expressamente a desconsideração da personalidade jurídica, no 160, para atingir os sócios em caso de fraude, e o controle é feito pelas linhas de defesa da própria administração, pelos órgãos de controle externo, e tem o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, no artigo 174, que é a ferramenta central de publicidade e transparência de tudo. Um ótimo resumo de licitações, foi bem completo. Agora entrando em contratos administrativos, ainda na Lei 14.133. Como eles se formalizam? Mudou algo essencial? A regra continua sendo o instrumento de contrato escrito e obrigatório, como diz o artigo 89. As exceções são para casos de dispensa por valor ou pronta entrega, coisas mais simples. A forma eletrônica é admitida, claro. E contrato verbal? Contrato verbal continua sendo nulo como regra. A exceção é mínima, só para pequenas despesas de pronto pagamento até um limite bem baixo, acho que R$10 mil. Está lá no artigo 95, parágrafo 2º. Entendi. E as cláusulas necessárias, aquelas que têm que estar no contrato? O artigo 92 traz uma lista longa e vital. Tem que ter o objeto, o regime de execução, preço, prazos, garantias, responsabilidades, sanções e a matriz de riscos. Essa é uma novidade que ganhou destaque. Matriz de riscos. O que é isso exatamente? É uma cláusula que aloca, que distribui as responsabilidades por eventos futuros incertos entre a administração e o contratado. Ela se tornou obrigatória em certos contratos, como os de grande vulto e na contratação integrada e semi-integrada. Ajuda a prevenir litígio sobre quem arca com o quê, se algo inesperado acontecer. Parece uma ferramenta importante para dar segurança jurídica. E as garantias contratuais, lá nos artigos 96 a 102. O que mudou? A exigência da garantia continua sendo facultativa, a critério da administração. As modalidades são as clássicas: caução em títulos, seguro-garantia e fiança bancária. E os valores? A regra do percentual é até 5% do valor do contrato. Pode chegar a 10% se for justificado ou até 30% em obras de grande vulto que envolvem riscos maiores. 30% é bastante coisa. É sim. E uma novidade relevante é a cláusula de retomada no seguro-garantia, prevista no artigo 102. Ela permite que a seguradora, se o contratado falhar, assuma a obrigação de concluir o objeto, especialmente em obras. Isso dá uma segurança adicional para a administração. E não pode confundir com a garantia de proposta, lá do artigo 58, que é exigida na fase de licitação para garantir que o vencedor vai assinar o contrato. Certo, são garantias diferentes.
E as prerrogativas da administração, as famosas cláusulas exorbitantes do artigo 104, continuam firmes e fortes. Continuam, sim. O poder de alterar e rescindir unilateralmente os contratos, fiscalizar a execução, aplicar sanções, ocupar provisoriamente bens e serviços em caso de necessidade, tudo isso está lá. A fiscalização, no artigo 117, é um dever da administração, exercida por um fiscal do contrato designado, que pode ter apoio técnico, inclusive de terceiros contratados para isso. A fiscalização é chave, né? E a duração dos contratos, nos artigos 10.5 a 114. Quais os prazos mais importantes que a gente precisa gravar? A regra geral é que a vigência do contrato fica vinculada aos créditos orçamentários, mas a grande exceção e muito comum é para serviços e fornecimentos contínuos. Nesses casos, o prazo pode ser de até 5 anos, prorrogável por mais 5, totalizando 10 anos, isso está nos artigos 106 e 107. 10 anos para serviço contínuo. É um prazo longo. Sim. E tem os contratos por escopo, que duram até a conclusão do objeto sem prazo determinado. Existem também prazos específicos para outros tipos, como os de eficiência, que podem ir até 35 anos em alguns casos. E importante, leis especiais, como a de PPPs, prevalecem sobre esses prazos da lei geral. Entendido. Na execução do contrato, artigo 115 a 123, um ponto sempre sensível, que gera muita discussão e jurisprudência, é a responsabilidade por encargos trabalhistas. Como a nova lei trata isso? Esse ponto é crucial. A regra geral é a responsabilidade exclusiva do contratado pelos seus empregados. Ponto. Contudo, o artigo 121, parágrafo 2º, traz uma exceção importantíssima, em serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra. Aqueles com funcionários alocados direto na repartição, por exemplo? Exatamente. Nesses casos, a administração tem responsabilidade subsidiária se houver falha comprovada na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pelo contratado. Subsidiária, mas existe. E depende da falha na fiscalização. Isso. Tem que comprovar a falha da administração em fiscalizar. Isso é um ponto de atenção máximo em provas, porque a jurisprudência do TST e do STF sobre isso é vasta. A lei, inclusive, sugere medidas preventivas que a administração pode tomar para evitar essa responsabilização, como retenção de pagamentos, exigência de comprovantes, etc., nos parágrafos 3º a 5º. Medidas para se resguardar. E a subcontratação? No artigo 122. É livre. É permitida, mas nos limites estabelecidos no edital e no contrato. Não pode subcontratar tudo, nem as partes essenciais, geralmente. Ok. E a alteração dos contratos, lá nos artigos 124 a 136? Quais os limites e possibilidades? A administração pode mudar tudo? Não pode mudar tudo, não. A alteração pode ser unilateral, feita pela administração, tanto qualitativa para melhorar a adequação técnica, quanto quantitativa para aumentar ou diminuir o objeto, mas tem limites. Quais são esses limites? Os limites quantitativos, no artigo 125, são de 25% do valor inicial atualizado do contrato, tanto para acréscimos quanto para supressões. Tem uma exceção. Em reformas de edifícios ou equipamentos, o acréscimo pode chegar a 50%, mas a supressão continua limitada a 25%. 50% para acréscimo em reforma, mais 25% para supressão. Detalhe importante. Muito importante. E outra vedação crucial, no artigo 127. A alteração não pode transfigurar, não pode descaracterizar o objeto original da licitação. Mesmo uma supressão feita por acordo entre as partes não pode ultrapassar esses limites unilaterais. E a alteração por acordo, a bilateral, quando ela acontece? Partes, geralmente para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Isso acontece quando surgem eventos como a teoria da imprevisão, o fato do príncipe, o fato da administração ou interferências imprevistas que oneram demais uma das partes. Aquelas situações que desequilibram em contrato. Exato. E como formalizar essas alterações? A regra é por termo aditivo ao contrato, mas para alterações mais simples, como reajuste de preço previsto no contrato, atualização monetária, mudança de nome da empresa,
Indicação de crédito orçamentário ou prorrogação de prazo por impedimento de terceiro pode ser feita por simples apostilamento, que é mais informal. Está lá no artigo 136. Termo aditivo para a regra, apostila para as exceções. E como os contratos se extinguem nos artigos 137 a 139, além do fim natural do prazo, claro. Podem ser extintos por rescisão unilateral da administração. Isso pode ocorrer por culpa do contratado, se ele descumprir cláusulas, por exemplo, ou por razões de interesse público, ou ainda por caso fortuito ou força maior que impeça a execução. Essas hipóteses estão nos incisos I a X do artigo 137. E precisa de processo para isso? Sim, sempre com processo administrativo prévio, garantindo contraditório e ampla defesa para o contratado. A rescisão também pode ser consensual, por acordo, ou decidida judicialmente ou por arbitragem. E se a culpa da rescisão for da administração, o contratado tem direitos? Tem sim. Se a administração der causa, por exemplo, suspendendo execução por mais de 3 meses, atrasando pagamentos por mais de 2 meses seguidos, ou não liberando a área para a obra, o contratado pode pedir a rescisão. Isso está no parágrafo 2º do artigo 137. Nesse caso, ele tem direito a receber o que já executou, ser ressarcido dos prejuízos, ter a garantia devolvida e até receber pelos custos de desmobilização, como prevê o parágrafo 3º. Direitos importantes para garantir o equilíbrio. E a arbitragem que você mencionou, ficou mais clara na nova lei. Sim, a arbitragem, nos artigos 151 a 154, agora é prevista de forma mais clara e incentivada como meio de solução de controvérsias em contratos administrativos. Mas, claro, exige que haja uma cláusula compromissória no contrato ou um compromisso arbitral posterior. Perfeito. Cobrimos bem contratos. Saindo deles e entrando em serviços públicos. Qual o conceito central que a gente usa aqui no Brasil e quais princípios se destacam mais? Bom, no Brasil prevalece o critério formal ou legalista. Serviço público é aquilo que a lei define como tal e atribui a titularidade ao Estado. A Constituição Federal, no artigo 175, estabelece isso. A gente distingue os serviços exclusivos do Estado daqueles que são apenas de relevância pública, que podem ser prestados também pela iniciativa privada. E os princípios, quais são os mais cobrados? A Lei 8.987 de 95, que rege as concessões e permissões, traz os princípios no artigo 6º. O da continuidade é fundamental, o serviço não pode parar. Mas tem exceções, né? Tem situações de emergência, razões de ordem técnica ou segurança das instalações e, o mais polêmico, o inadimplemento do usuário, desde que com aviso prévio. Ah, o corte por falta de pagamento sempre dá discussão. Muita. A jurisprudência do STJ é cheia de detalhes sobre quando esse corte é considerado ilegal. Por exemplo, por débitos antigos, já consolidados, ou de valor irrisório, ou relativos ao usuário anterior do imóvel, ou em locais essenciais como hospitais, ou em dias específicos como véspera de feriado ou fim de semana. É um prato cheio para a prova. Nossa, muitos detalhes jurisprudenciais aí. E além da continuidade? Temos a regularidade, a eficiência, a segurança, a atualidade, que envolve modernidade, a generalidade ou universalidade, acesso a todos sem discriminação, a cortesia no trato com o usuário e a modicidade das tarifas, para que sejam acessíveis. Modicidade é importante. E como esses serviços são prestados? Direta ou indiretamente? E agentes ou indiretamente por meio da delegação a particulares. As formas clássicas de delegação são a concessão e a permissão de serviço público. Ambas sempre exigem licitação prévia. Licitação sempre, então, e a concessão comum da Lei 8.987? É a delegação da prestação do serviço feita mediante licitação, geralmente na modalidade de concorrência, mas agora a nova lei de licitações também permite o diálogo competitivo, como falamos. A remuneração do concessionário vem basicamente da tarifa paga pelo usuário, mas pode haver receitas acessórias. A concessão pode ou não ser precedida da execução de obra pública. E o poder público pode intervir na concessão? Pode.
A lei prevê a intervenção nos artigos 32 a 34 para assegurar a adequada prestação do serviço. É feita por decreto e deve ser precedida de processo administrativo. E tem as formas de extinção da concessão no artigo 35. O fim do prazo, o advento do termo contratual, a encampação retomada por interesse público com indenização, a caducidade por culpa da concessionária, a rescisão por culpa do poder concedente ou acordo, a anulação por ilegalidade e a falência ou extinção da empresa concessionária. Muitas formas de acabar. E a permissão, qual a diferença? Precariedade ainda existe na doutrina. E além da concessão comum e da permissão, não podemos esquecer das parcerias público-privadas, as PPPs, regidas pela Lei 11.079 de 2004. É crucial entender o que as diferencia. Sim, as PPPs são mais complexas, né? São. Elas sempre envolvem uma contraprestação do parceiro público para o parceiro privado. Não é só a tarifa do usuário. Pode ser só contraprestação pública ou tarifa mais contraprestação. Elas envolvem também o compartilhamento de riscos entre público e privado, exigem a criação de uma sociedade de propósito específico, SPE, tem um valor mínimo para o contrato e um prazo de duração longo, de 5 a 35 anos. E o que uma PPP não pode ser? Tem vedações importantes. O objeto não pode ser único de fornecimento de mão de obra, ou fornecimento e instalação de equipamentos, ou execução de obra pública isolada. Tem que ter um serviço associado. Entendi. E as modalidades de PPP? São duas. A patrocinada, em que a remuneração do privado vem da tarifa do usuário, mais a contraprestação do poder público, e a administrativa, em que a administração pública é usuária direta ou indireta do serviço e a remuneração do privado vem integralmente da contraprestação pública. A licitação também é obrigatória, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, e a arbitragem é expressamente admitida para resolver conflitos. Ótimo. Cobrimos bem serviços públicos. Para nosso último bloco, então, a intervenção do Estado na propriedade. Quais são as formas principais que a gente precisa conhecer? A gente pode dividir em duas grandes categorias. As modalidades restritivas, que apenas limitam o uso da propriedade sem tirar o domínio, e a modalidade supressiva, que retira a propriedade do particular. Começando pelas restritivas. Isso. Nas restritivas, temos a limitação administrativa, que é uma obrigação geral imposta a todos os proprietários em nome do interesse público, como regras de zoneamento urbano ou de construção. Geralmente não é indenizável. O tombamento, para proteger o patrimônio histórico, cultural, paisagístico, também não gera indenização, em regra, só limita o uso. A servidão administrativa, que impõe um ônus a uma propriedade específica para permitir um uso público, como passagem de fios elétricos, só indeniza se houver prejuízo comprovado. E em situações de urgência? Aí temos a requisição, prevista na Constituição, artigo 5º, inciso 25. Em caso de perigo público iminente, o Estado pode usar bens móveis, imóveis ou serviços particulares. É transitório e a indenização é posterior e só se houver dano. E tem a ocupação temporária, que é o uso transitório de um imóvel vizinho a uma obra ou serviço público para dar apoio. Também só indeniza se causar dano. Entendido. Essas restringem. E a forma supressiva, a que tira a propriedade, a desapropriação. Quais os pontos essenciais aqui? A desapropriação é a forma mais drástica. É a retirada compulsória da propriedade privada pelo poder público. Mediante indenização, como regra, os pressupostos são a existência de utilidade pública ou necessidade pública, previstas no Decreto-Lei 336541, ou de interesse social, na Lei 4.132/62. E onde está a base disso na Constituição? A base constitucional está no artigo 5º, inciso 24, para desapropriação comum, e também nas hipóteses de desapropriação sancionatória. A urbana, por descumprimento da função social da propriedade urbana, artigo 182, parágrafo 4º, 3º, a rural, para fins de reforma agrária, artigo 184, e a expropriação com fisco de terras com culturas ilegais de psicotrópico ou trabalho escravo,
artigo 243, que essa não tem indenização. Ah, essa do artigo 243 é sem indenização mesmo. E como funciona o processo de desapropriar? Tem duas fases principais. A declaratória, em que o poder público edita um ato, decreto ou lei, declarando a utilidade pública ou o interesse social do bem e indicando qual bem será desapropriado. Esse ato tem prazo de caducidade, 5 anos para utilidade e necessidade pública, 2 anos para interesse social. Se caducar, só pode declarar de novo depois de 1 ano. E a segunda fase? É a fase executória, onde se efetiva a transferência da propriedade. Pode ser por acordo administrativo entre o poder público e o proprietário, ou, se não houver acordo, por meio de ação judicial de desapropriação. Nessa ação judicial, regida pelo Decreto-Lei 3365, o foco principal da discussão é o valor da indenização. O proprietário não pode, em regra, discutir os motivos da desapropriação, só o preço ou algum vício processual. E a emissão provisória na posse? O governo pode entrar no imóvel antes do fim do processo? Pode, se alegar urgência e depositar um valor em juízo, pode pedir a emissão provisória na posse. O STF tem súmula sobre isso, a 652, dizendo que não viola a regra da indenização prévia. E a indenização? Qual é a regra? A regra do artigo 5º, 24, é indenização justa, prévia e em dinheiro. Mas, como falamos, nas desapropriações sancionatórias urbana, por descumprir plano diretor, e rural, para reforma agrária, a indenização não é em dinheiro, é em títulos da dívida pública TDU ou TDA, resgatáveis em anos. E na expropriação com fisco do 243 não há indenização. As diferenças na indenização são cruciais. E os juros? Sempre tem questão sobre isso. Tem mesmo. São 2 tipos principais. Os juros compensatórios, que incidem sobre a diferença entre 80% do valor ofertado inicialmente pela administração e o valor final fixado na sentença. A alíquota definida pelo STF, na ADI 2332, é de 6% ao ano e eles servem para compensar a perda antecipada da posse. E os juros moratórios, também de 6% ao ano, que incidem sobre o valor total da indenização ou a diferença não paga a partir de 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito para compensar a mora, o atraso no pagamento. E os honorários do advogado do expropriado? Também foram definidos na ADI 2332. Ficam entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o valor final da indenização e a oferta inicial corrigidos. Muitos detalhes financeiros importantes. E para finalizar esse tema, o que são predestinação, retrocessão e desapropriação indireta? Predestinação é quando o poder público dá um fim diferente daquele que justificou a desapropriação. Se o novo fim também for público, a predestinação é lícita. Mas se for um fim privado ou não atender ao interesse público, ela é ilícita. E se for ilícita? Se for ilícita, surge para o antigo proprietário o direito de retrocessão, que é o direito de reaver o bem pagando o preço atualizado. Se não for mais possível devolver o bem, cabe indenização por perdas e danos. Entendi. E a desapropriação indireta? Essa é uma construção da jurisprudência. Ocorre quando o Estado se apossa de um bem particular de fato, sem seguir o procedimento legal de desapropriação, sem declarar utilidade pública, sem pagar indenização. É um esbulho possessório. Um apossamento na prática. Exato. Nesse caso, o proprietário não tem mais como reaver o bem, então ele entra com uma ação pedindo indenização por essa desapropriação de fato. É uma ação de natureza real e o prazo de prescrição, segundo o STJ, acompanha o da usucapião extraordinária, que pode ser de 10 ou 15 anos, dependendo do caso. É importante também conhecer a desapropriação por zona, que permite desapropriar áreas maiores que a necessária para a obra, para futura revenda e valorização. E, claro, reforçar sempre as diferenças de indenização nas desapropriações sancionatórias. Ufa! Fizemos uma varredura bem completa, hein?
Passamos pela nova Lei de Licitações e Contratos, com suas modalidades, fases, garantias, alterações. Depois, serviços públicos, focando nos princípios, na concessão, nas PPPs, e agora a intervenção na propriedade, desde as restrições até a desapropriação, com todos os seus detalhes. Fica muito claro que o volume de detalhes e as conexões entre a lei e a jurisprudência são imensos. Sem dúvida. E o desafio para quem se prepara para a magistratura é justamente esse. Não é só conhecer a regra isolada, mas entender a lógica por trás dela, como os tribunais superiores a interpretam e, principalmente, como aplicar tudo isso corretamente em casos concretos, muitas vezes complexos, que aparecem na prova, e tudo isso sob pressão. Conectar a Lei 14.133 com as decisões mais recentes do STF e do STJ sobre todos esses temas é, assim, essencial. Exatamente. E isso nos leva à reflexão final para quem está nos ouvindo e estudando. Além de dominar as regras, os prazos e os julgados importantes que a gente revisou aqui, como afiar o raciocínio jurídico para conseguir enxergar aquela nuance, aquela pegadinha ou mesmo a solução mais adequada que diferencia os candidatos numa questão intrincada de direito administrativo, numa prova tão exigente como a da magistratura. Fica aí a questão para aprofundar nos estudos.